desta carta aqui de Paulo e principalmente da vida de Paulo com relação enfim, ao lugar onde ele estava aqui. Filipenses, nos últimos versículos, eu poderia ler qualquer um dos textos aqui de Filipenses, mas só ler o final deste capítulo aqui, que diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 21. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém, minha amada? Amém. Amém? Amém. Bom, eu disse para você, sou pastor de uma igreja em São Paulo. Eu sou casado há 42 anos, tenho 2 filhos, um de 40 e um de 37, tenho 3 netos. É uma bênção ter a minha casa servindo a Deus. Essa carta de Filipenses, vocês sabem, Paulo escreveu, ele estava preso, né? Ele estava preso em Roma, sua primeira prisão em Roma, depois possivelmente ele foi preso novamente, né? Ele foi preso novamente em Roma depois, quando ele escreve 2 Timóteo, que é a sua última carta. Agora, para mim, a lição aqui que me traz esta carta é a atitude de Paulo com relação ao lugar onde ele estava. É isto que chama a minha atenção. Eu falei, quando eu preguei sobre a carta de Paulo, eu comecei contando uma ilustração que eu li num livro chamado Acres de Diamantes, mas essa história se tornou, assim, acho que muito popular no mundo inteiro. Em 1978, acho que saiu no Brasil uma série de livrinhos do Robert Schuller. Algum de vocês chegaram a ler algum livrinho do Robert Schuller? Aqueles livrinhos, uns livrinhos finos, e uma das frases, um dos livrinhos que saiu naquela época lá, tinha o título de Floresça onde você está plantado. E ficou uma frase assim na cabeça das pessoas, a importância de você poder dar frutos no lugar que você está. E ele contava a história de um fazendeiro no Irã que vivia a sua vida muito bem, era feliz, tinha a sua casa, a sua família, o seu sítio, a sua fazenda lá, seus filhos, até que um dia um sacerdote chegou na casa dele, começou a conversar com ele e contar de descoberta de diamantes. E aquilo começou a mexer com o coração daquele fazendeiro. Ele era feliz, mas aquela novidade, olha, o diamante é uma pedra tão preciosa, ela brilha tanto, o seu brilho mais forte do que a luz do sol. E fez uma propaganda sobre o diamante que ficou na cabeça daquele fazendeiro. E ele nos próximos dias começou a pensar sobre aquilo lá. Eu preciso achar uma pedra dessas, eu queria uma pedra dessas para mim. O sacerdote falou que era uma pedra extremamente valiosa, enfim. Aquilo perturbou tanto ele, que ele resolveu vender a fazenda dele, deixar a família dele aos cuidados de um amigo, dos familiares, e viajar pelo mundo atrás desta pedra preciosa. O nome deste homem era Ali Hafed. Ele viajou pelo Oriente, ele estava no Oriente, ele foi para Israel, ele passou a Palestina, Egito, e foi chegar até a Europa, até a Espanha, sem encontrar esta pedra preciosa que ele procurou em vários lugares. E ele, já sem dinheiro na Espanha, ele se suicidou. Nesse tempo, na sua fazenda, o mesmo sacerdote veio lá conhecer o proprietário novo da fazenda. E conversando com o proprietário da fazenda, ele olhou e viu que tinha uma pedra muito grande assim, em cima da prateleira, preta, mas que apontava um brilhozinho lá na pedra. E o sacerdote pediu para examinar a pedra. Quando chegou perto, esfregou, passou dele e viu que era um diamante. Falou: olha, isso é um diamante, onde você encontrou essa pedra? Ele falou: eu encontrei aqui na fazenda. Eu fui levar os camelos para beber água lá no riacho, nas areias claras que tem lá. Eu vi essa pedra, peguei e trouxe para cá. Eles correram para lá e ali foi descoberta uma mina muito conhecida chamada de Golconda, de onde saíram muitas pedras preciosas para as coroas da rainha da Inglaterra e outras coroas de reis, e há pedras inclusive no Museu do Louvre que saíram dessa mina aí. E a lição que se dava no livro, que falava, era o seguinte, que às vezes as melhores coisas podem estar debaixo dos teus pés e você ainda não percebeu, por buscar outras coisas. Naquela época também surgiu um outro livro que eu li,
que ficou também conhecido como uma frase que todos vocês conhecem: a grama do vizinho é mais verde. Era título de um livro, né? Era um livro de capa verde e que contava a seguinte, ensinava a seguinte lição: que as pessoas às vezes não percebem o que elas têm na sua casa, elas não percebem o que elas têm na sua vida, e para ela parece que a casa do vizinho, a vida do vizinho é sempre melhor do que a sua vida. Então é o tipo de pessoa que sempre está olhando para o lado de lá da cerca, pensando assim: a vida dele é melhor, ele é feliz porque ele tem isto, ele é feliz porque ele tem uma igreja grande, no caso de pastores, eu queria ser como ele não tem os meus problemas, ele não passa pelas coisas que eu passo. Ou seja, ele acha que a grama do vizinho é sempre melhor do que a grama dele, e isto faz com que produza na vida desta pessoa sempre um sentimento de insatisfação. Ela nunca está contente com o que ela tem, ela nunca está feliz no lugar onde ela está, ela sempre está pensando que ela não é feliz por causa de alguma coisa. E este é um problema na vida, inclusive de muitos pastores, com o seu ministério. Carta de Filipenses foi escrita por Paulo, e Paulo estava preso na cidade de Roma. Vocês todos conhecem muito bem a história de Paulo. Paulo, o nome dele, Saulo, é a versão grega do nome Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Saulo, ele cresceu na cidade de Tarso, que hoje ficaria na Turquia. Ele cresceu em 3 culturas diferentes, porque o seu pai era fariseu, eles eram judeus, tinham hábitos judeus, cultura judaica. Ele viveu na comunidade judaica, cresceu na comunidade judaica, mas ele morava numa cidade helenista, de uma cultura grega, que na verdade cobria o mundo naquela época, e numa província da Cilícia, que era uma província romana. Então ele viveu em 3 mundos diferentes: no mundo grego, no mundo judeu e no mundo romano. Saulo, ele viveu na cidade de Tarso, que era um centro comercial e estudantil muito importante naquela época. Na cidade de Tarso tinha uma das 3 principais universidades do mundo. Ele deveria ser de uma família rica, porque o seu pai tinha cidadania romana e o mandou estudar lá em Jerusalém, quando ele era ainda adolescente, debaixo de um dos principais rabinos judaicos, chamado Gamaliel, que era neto de Hillel, que até hoje talvez seja considerado o principal rabino da história de Israel. Quando Saulo foi para lá, evidentemente ele é uma pessoa muito inteligente. As coisas que ele escreve, até Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala que algumas coisas que o irmão Paulo escreveu, que são difíceis de entender, que tem pessoas que distorcem aquilo lá, a inteligência fora do normal de Paulo. Paulo falava várias línguas, criado numa cidade universitária, foi estudar debaixo de um dos rabinos mais importantes, e ele foi crescendo naquele ambiente em Jerusalém, até que ele ganhou a confiança do Sinédrio, que era a Suprema Corte de Israel, que eram 70 homens, mais o sumo sacerdote. E Saulo recebeu a incumbência deles de perseguir e acabar com uma seita que havia surgido naqueles dias lá, cujo líder havia sido crucificado. E vocês sabem que Saulo fez o máximo que ele pôde para perseguir os judeus. A primeira menção do nome dele está em Atos, no capítulo 7, no final do capítulo, quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado. A Bíblia diz que as pessoas colocaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e que Saulo consentia na morte de Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado. Paulo, ele fala depois, quando o nome dele começa a aparecer como Paulo, ele fala que ele perseguiu a seita, aquilo que ele acreditava que era uma seita de Jesus, o Nazareno, com
com ódio, com um desejo de exterminá-los de tal maneira que ele entrava nas sinagogas e os arrastava para fora, colocava-os em cadeias. Quando esses da seita dos nazarenos, eles eram mortos, Paulo diz: eu dava o meu testemunho para que eles fossem mortos, e eu os obrigava, muitas vezes eu os obriguei a blasfemarem, inclusive, quando eu os levava preso. Até que Saulo teve um encontro na estrada de Damasco, que nós conhecemos, Atos capítulo 9. Saulo recebeu cartas para inclusive estar fora do país, para perseguir esta seita aos olhos deles. Ele vai para Damasco, na Síria, na estrada, uma luz brilha, ele cai ao chão, fica cego, uma voz fala, naquele momento que ele perde a vista e ouve aquela voz: quem és tu, Senhor? E ouve o Senhor falando com ele pela primeira vez: eu sou Jesus, a quem você persegue. Dura coisa é você lutar contra os aguilhões, a partir de agora você vai ser um vaso de honra para mim. Saulo é levado para a cidade de Damasco, fica lá 3 dias sem comer e sem beber. Deus fala para um homem chamado Ananias ir até lá, colocar as mãos sobre Saulo para que ele fosse cheio com o Espírito Santo. Naquele dia Saulo foi cheio com o Espírito Santo, batizado, e se tornou um homem inigualável. Glória a Deus. De perseguidor ele se torna perseguido. Já na cidade de Damasco, ele vai à sinagoga, agora não mais para descobrir quem era do caminho, mas ele vai lá para falar que Jesus era o Messias. E ele tinha um vasto conhecimento do Antigo Testamento, e ele começa a mostrar pelas Escrituras que Jesus era o Messias prometido de Israel, e causa um rebuliço tão grande naquele lugar que os judeus querem matá-lo, e os irmãos então numa noite descem a Saulo pela muralha da cidade em um cesto, e aí ele foge. A partir dali a vida de Saulo foi uma vida de perseguições, de ser perseguido em todo lugar que ele vai. A partir daí ele é perseguido, ele prega o evangelho destemidamente de cidade em cidade, de vila em vila. Ele vai então, o livro de Atos, evidentemente Lucas, ele faz um resumo muito pequeno das coisas que Paulo fez, assim como os evangelhos fazem um resumo pequeno dos lugares que Jesus foi, porque várias vezes a Bíblia diz, por exemplo, sobre Jesus, que ele percorria todas as aldeias, e na Galileia, por exemplo, e os evangelhos não detalham o que Jesus fez. Só João fala que se fosse colocar em livros, ele usa um pleonasmo, um aumento da linguagem, que se fosse colocado em livros tudo aquilo que Jesus fez, não caberia no mundo inteiro a quantidade de livros e tanta coisa que Jesus havia feito. Enfim, Paulo começa a ser perseguido, e por 30 anos mais ou menos, um pouco mais de 30 anos, a sua vida é de perseguições. Ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 11, algumas das coisas que ele passou, e ele fala que ele foi, por exemplo, chicoteado 5 vezes. Os judeus davam 39 chibatadas por vez, e ele foi chicoteado 5 vezes, por 5 vezes ele levou 39 chicotadas. Os chicotes naquela época tinham ossos na ponta que era para rasgar a pele, e ele tomou 39 chicotadas por vez, durante 5 vezes ele passou por isso. Ele falou: eu fui fustigado com varas 3 vezes, eu sofri prisões várias vezes, eu sofri naufrágio 3 vezes, uma vez eu fiquei no meio do mar um dia e uma noite, na voragem do mar, passei um dia e uma noite, fui perseguido em perigos nos rios, em perigo do mar, em perigos na cidade, em perigos no campo, em perigos entre patrícios, em perigos entre judeus, em perigos entre gentios, em todos os lugares, em jejuns, em fome, em sede. Ou seja, tudo aquilo que Paulo passou, ele faz um resumo das coisas que ele passou, para falar que tudo aquilo que ele fazia era por amor àquilo que Jesus era na vida dele. Amém, glória a Deus.
A única descrição física, você já notou que a Bíblia não mostra descrições físicas de pessoas quase. Fala de Davi que tinha belos olhos, fala de Sansão que sobressaía, fala de Saul que sobressaía, era o homem mais bonito lá em Israel. Mas não fala como Jesus era, não fala como Paulo era. A única descrição que a gente tem de Paulo é por Flávio Joséfo, que diz que Paulo, ele era um homem baixo, com as pernas um pouco arqueadas, calvo, e que ele tinha muitas cicatrizes no rosto. E Paulo, ele fala: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, porque evidentemente um homem que tomou tanta varada, tanta chicotada, ele era cheio de cicatrizes pelo seu corpo, por aquilo que ele havia passado em servir a Deus. E Paulo agora está preso na cidade de Roma. Paulo fora preso 4 anos antes, praticamente, desse texto aqui, quase 4 anos antes, depois da terceira viagem missionária, que ele foi por cidade em cidade, pela Ásia toda, ele voltou para Jerusalém, e quando ele foi no templo adorar a Deus, os judeus levantaram um tumulto, porque era festa, e judeus estavam lá de toda a Europa, e falavam: esse aí tem feito isso e aquilo, e tem transtornado o mundo, e ele introduziu gentios no templo. E não era verdade que Paulo tinha introduzido gentios lá no templo, mas eles agarram a Paulo lá no templo, espancam a Paulo de tal maneira, queriam linchar a Paulo ali dentro do templo. Quando a guarda do templo entra, pega Paulo, retira Paulo dali, sem saber o tumulto, sem saber aquilo que estava acontecendo, e levam a Paulo para uma cela, e para proteger a vida de Paulo, levam a Paulo para a cidade de Cesareia Marítima, que ficava a quilômetros dali, e Paulo fica preso em Cesareia Marítima por 2 anos. 2 anos. Os judeus, querendo matar a Paulo, pedem ao governador para trazer Paulo para ser julgado em Jerusalém. Mas um sobrinho de Paulo descobre que a intenção era matar a Paulo na estrada. E quando Paulo sabe disso, ele apela para César, e ele fala: eu quero então ser julgado por César. E ele, por ser cidadão romano, tem esse direito. Então o governador manda pegá-lo e levá-lo para Roma. Você lê a Bíblia, o livro de Atos, né? Que o livro de Atos termina quando Paulo está, o naufrágio que teve, ele está em direção a Roma, ele passa por um naufrágio, cai na ilha de Malta, ora por pessoas na ilha de Malta, pessoas são curadas ali na ilha de Malta. Ele é levado para Roma, preso em uma casa domiciliar, uma prisão domiciliar, porque ele, como cidadão romano, tinha o direito de prisão domiciliar, e Paulo estava agora preso. O livro de Atos termina, Atos 28, Paulo está preso em uma casa alugada na cidade de Roma. É uma prisão domiciliar. Ele não tinha ali nada de benefícios, grandes benefícios. Ele poderia receber pessoas, ele poderia conversar com pessoas, ele poderia orar, ele poderia estudar, ele poderia receber os amigos dele, mas era uma casa prisão. Ele estava algemado, acorrentado a soldados romanos 24 horas por dia, chamada de guarda pretoriana, que era a guarda do imperador. Então Saulo estava preso, Paulo estava acorrentado a soldados romanos, e ele está ali na cidade de Roma. Ele evidentemente, ele poderia estar numa casa assim, desde que ele pagasse as despesas que tinha ali naquele lugar. O governo não iria arcar com você quer ter esse privilégio, então você tem que pagar por isso daí. Então você tem que pagar a alimentação, você tem que pagar os soldados, você tem que pagar as despesas daquele lugar. Saulo, ele fazia tendas, mas ele estava preso, então ele dependia de irmãos, ele dependia que pessoas o ajudassem. E muitas vezes Saulo, ele falou que passou necessidades. Naquela época nós sabemos, queridos, que não é como hoje, que uma coisa acontece aqui, o mundo inteiro sabe. Naquela época os correios eram lentos, eram levados a cavalos, a navios, e as pessoas não sabiam exatamente onde está Paulo hoje. Aquele maluco, né? Porque uma hora Paulo está em tal lugar, daí você vai ver, ele já está em tal lugar. Aí pegaram Paulo, bateram nele nesse lugar. Aí mandaram Paulo para outro lugar e prenderam Paulo em outro lugar. Eles não sabiam exatamente, até que as notícias de Paulo chegam até a cidade de Filipos.
que ficava a mais de 1000 quilômetros de Roma. E quando a notícia chega lá, Paulo havia começado essa igreja 10 anos antes, e você se lembra em Atos 16, quando Paulo chegou com Silas ali na cidade de Filipos, e aquela menina lá, que o perseguia lá, a menina possessa por espíritos adivinhadores, que começou a gritar atrás dele: esses aí são servos do Deus Altíssimo, querendo desviar a atenção de Deus para homens. Saulo vira-se para ela e repreende o demônio, a menina fica livre dos demônios, mas os proprietários dela ficam com raiva e mandam prender a Paulo e Silas. Paulo e Silas são colocados no tronco, com seus pés amarrados, perto da meia-noite. O que eles fazem? Ao invés de eles reclamarem da vida, ou céus ou terra, eles estão ali orando e cantando e louvando a Deus. Há um terremoto, a cela se abre, o carcereiro quer se matar. Saulo fala: não faça isso, nós estamos aqui. Prega para o carcereiro, e naquela noite o carcereiro e a sua família toda é batizada ali dentro. Glória a Deus. Nas águas, é salvo. Juntamente com isso, Saulo, uns dias antes, ele vai ao rio, onde ele vê um lugar para orar com os irmãos. Havia uma mulher ali chamada Lídia, com outras mulheres, que ouvem a pregação e se convertem. Ali começa a igreja de Filipos, entre aquelas mulheres que estavam com Lídia e a família do carcereiro. E aquela igreja ali floresce, ela vai crescer. Eles amam a Paulo. Paulo começou aquilo lá. Paulo ficou preso na cidade para que aquela igreja nascesse. E agora chega a notícia de que Paulo está preso. Então o que a igreja faz? A igreja faz uma arrecadação. Eles resolvem mandar um dinheiro para Paulo, e eles fazem lá, arrecadam bastante coisas, e um homem chamado Epafrodito, um dos líderes da igreja, leva aquele dinheiro para Paulo lá na cidade de Roma. Quando entrega o dinheiro para Paulo, é a ajuda que Paulo recebe, evidentemente Paulo fica extremamente emocionado e feliz com o amor dos irmãos, e ele resolve escrever uma carta de agradecimento à igreja de Filipos pelo amor que eles tiveram por ele. Nessa carta, há alguns versículos que nós todos que somos pastores amamos e conhecemos de cor. Se a gente é cristão desde a infância, ou se é evangélico desde a infância, a gente conhece muito bem vários versículos que estão aqui nesta carta. Como aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as suas necessidades, pelas orações, pelas súplicas, com ações de graças. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Nós conhecemos esses versículos da Bíblia, estão lá em Filipenses. É uma carta de agradecimento. Paulo está preso. Ele está preso injustamente por aproximadamente 4 anos já. 4 anos ele está preso injustamente. Ele escreve uma carta cheia de alegria, ele escreve uma carta. A razão desta carta é agradecer. Ele quer agradecer aos irmãos. Por isso que ele fala aqui: olha, queridos, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu agradeço a vocês, não é porque eu tenho falta disso ou daquilo, porque aprendi a viver tendo necessidade, tendo fartura. Mas o que me alegra é o fruto que isso vai produzir na vida de vocês. Glória a Deus. Que vai trazer para vocês aquilo que vocês deram, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Ou seja, Paulo ele está alegre em escrever a carta. Ele, no capítulo 1, por exemplo, ele fala assim: eu queria que vocês soubessem que as minhas prisões contribuíram para o progresso do Evangelho.
Por quê? Porque eu sei que muitas pessoas empolgadas, animadas, vendo que eu estou preso e que eu não posso pregar, resolveram tomar o meu lugar. Elas saíram para pregar, se animaram para pregar. Muitos irmãos, é verdade que muitos pregam a Cristo por inveja, por porfia, outros pregam a Cristo por amor, mas que me importa, ele fala, desde que Cristo seja pregado. Glória a Deus! Isso eu me alegro, me alegrarei. Amém, Paulo, amém. ele escreve uma carta cheia de alegria, meu amado, mesmo estando em uma prisão injustamente. Ele poderia ser morto, o imperador já era Nero. Ele escreve, por isso que ele escreve, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, o morrer é lucro para mim. Ele entendia isso daí, que para ele, se fosse a última coisa, ele escreve uma coisa interessante no capítulo 2, que quando eu preguei este versículo, estudei este versículo, eu chorei tanto, que Paulo escreve no capítulo 2, versículo 17, diz assim, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação por o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, eu fico contente e me alegro com todos vocês. O que ele está dizendo aqui? O que era a libação? Ele fala assim, olha, ainda que eu seja oferecido como libação. O que era a libação? Era uma oferta líquida. Havia vários tipos de oferta em Levíticos. Uma das ofertas era chamada de oferta queimada, que eles pegavam o cordeiro e queimavam tudo, queimavam os ossos, deixavam cinzas. O que significava aquilo? Significava uma consagração total a Deus de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, de toda a minha vida, até os ossos. Era queimado no altar. E quando era feita essa oferta, a última parte dessa oferta era uma oferta líquida que era derramada sobre aquele fogo que estava se tornando em cinzas. Aquela oferta líquida era chamada de libação. Ela poderia ser vinho, ela poderia ser azeite, ela poderia ser mel, mas quando se derramava o vinho e aquele fogo, aquele cordeiro todo queimado, aquele fogo subindo, o vinho se evaporava e subia um cheiro que chamava-se de aroma agradável a Deus. Ou seja, a libação era a última oferta de sacrifício que era colocada sobre o sacrifício. E Paulo está dizendo, ainda que eu seja esta última oferta sobre o sacrifício, nisso me alegrarei. Glória a Deus. Aleluia. Contente com isso. Glória a Deus. Por isso, quando ele escreve 2 Timóteo, ele fala assim, eu já estou sendo oferecido como libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Glória a Deus. Ele sabia, era o último momento da vida dele. Mas poderia ser aqui. Ele não sabia o futuro. Ele fala o seguinte, olha, eu tenho duas escolhas na verdade. Ele fala, eu não sei o que seria melhor. Porque para mim, o meu desejo é partir, a palavra grega ali é navegar. O meu desejo é navegar. E o meu desejo, por outro lado, é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, eu prefiro ficar. Porque eu quero produzir mais frutos ainda. Então, Paulo, ele escreve Filipenses, ele poderia ser morto, mas segundo a gente entende, ele não foi morto, ele deve ter viajado por 3, 4 meses, 3, 4 anos talvez, mas a última carta dele com certeza é 2 Timóteo, quando ele escreve que o tempo da partida dele chegou, e segundo a tradição, nesta segunda prisão dele em Roma, ele é decapitado, né? Vocês que já visitaram Roma, visitaram um campo lá, que eles acreditam, onde Paulo, fora da cidade, teve a sua cabeça cortada, e tem lá a igreja, lá, eu estive agora um pouco lá com uma turma lá, você pode visitar a igreja lá, que diz que é a corrente que Paulo foi preso, enfim, ali Paulo deu a vida, que cristão extraordinário. Verdade, né? Quando eu estudo a vida de Paulo, não tem como você sentir menos que um pó, menos que um grão de areia, perto da dedicação, consagração, oração, sabe? Eu fiquei pensando que Paulo agora está velho. Ele escreve em Colossenses, ele escreve 4 cartas aqui, Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Ele escreve 4 cartas aqui nessa cadeia aqui. Ele está velho, ele fala em Colossenses, Paulo, o velho, ele está velho, cheio de marcas pelo corpo, está velho.
Eu fico pensando, se Gamaliel visse a Paulo numa situação assim, o que ele diria? Olha, ele era um cara brilhante, foi o meu melhor aluno, ele tinha um futuro extraordinário na comunidade judaica, ele jogou tudo para o ar, ele se tornou um prisioneiro por causa de Jesus, por causa desse caminho que ele resolveu seguir. Foi um desperdício. Paulo escreve para agradecer aos irmãos a carta de Filipenses. Ele aproveita e escreve Colossenses, Efésios e Filemon também. E aqui eu quero tirar algumas lições para nós sobre aquilo que eu falei para vocês. A primeira delas é que eu preciso enxergar as possibilidades onde Deus tem me colocado, e não enxergar as dificuldades. Porque a gente tem a mania de olhar para o difícil, de olhar para o não dar, o porquê que eu estou aqui, e reclamar. Quantas vezes o pastor reclama do lugar que ele está, reclama da posição que ele está, ele não sabe se alegrar e entender que, embora ele às vezes não entenda certas coisas debaixo dos seus pés, tem grandes possibilidades. Tem grandes possibilidades debaixo dos seus pés. Então eu preciso aprender a enxergar as possibilidades, a enxergar o que é que Deus quer na minha vida, o que Deus quer em minha vida por me colocar aqui nesse lugar, porque você nunca vai ler na Bíblia que Paulo fala assim, eu, Paulo, prisioneiro de César. Paulo fala, eu sou prisioneiro de Cristo. Aleluia. Sou prisioneiro de Cristo. Não é César que governa a minha vida. Se eu estou aqui é porque tem algum propósito de eu estar aqui nesse lugar. Às vezes eu não estou enxergando, então eu não tenho que ficar reclamando da vida, eu não tenho que ficar murmurando do lugar, eu não tenho que ficar reclamando de Deus. Ah, Deus, por que eu estou aqui? Por que o pastor Edson está lá? Por que o fulano está lá? Eu queria estar lá. Não, querido, você está aí porque Deus tem um propósito na tua vida, aí onde você está. Glória a Deus! Se alegrar nisso daí. Sabe por quê, meu amado? Porque não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. É você que faz o lugar. Agora, o interessante, por que eu li esses últimos versículos aqui? Porque são as saudações finais. E Paulo fala assim, olha, saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Todos os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações. Especialmente os da casa de César. Esta palavra, os da casa de César, criou um debate teológico ao longo da história, porque muitos ficaram intrigados. O que significa isso, especialmente os da casa de César? No capítulo 1 ele fala que as suas prisões e o fato dele estar preso, o evangelho chegou a toda a guarda pretoriana, ficou ciente a toda a guarda pretoriana, a guarda do imperador. Então, ao longo da história se debateram, quem seriam esses da casa de César? Seriam escravos que trabalhavam no palácio? Seriam parentes do imperador romano, de César? Seria alguém da família de César? Seria a guarda pretoriana? Eu acredito que fosse a guarda pretoriana, porque olha só, aqueles guardas lá romanos, eles tinham dezenas, centenas de deuses. Era difícil para Paulo ficar acorrentado a guardas o dia inteiro, mas eu fico pensando que talvez fosse um tormento para guardas ficarem acorrentados a Paulo o dia inteiro também. Porque eles tinham muitos deuses, e agora Paulo está preso a eles, e Paulo se ajoelha e ora, e Paulo ora de madrugada, e Paulo chora com irmãos que vão visitá-lo, e Paulo ora por doentes, e doentes são curados, e Paulo prega o evangelho, e Paulo lê a Torá, e Paulo lê as escrituras, e Paulo fala de Jesus para pessoas, e os guardas estão ali ouvindo, e de repente os guardas Deus começa a abrir o coração dos guardas, e os guardas começam a se converter, e agora quando Paulo vai escrever uma carta de agradecimento, e fala, olha, todos os santos mandam saudações para você, olha, e especialmente os que estão aqui, especialmente os da casa de César, está mandando saudações para todos os irmãos, porque não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Aleluia! Jesus saiu de uma das menores vilas, a vila de Belém, Nazaré. Nazaré não aparece uma única vez no Velho Testamento, não aparece o nome, ninguém sabia. Quando Lucas vai escrever o Evangelho, ele vai falar Nazaré, ele tem que localizar, porque ninguém fazia ideia de onde ficava Nazaré, de onde Jesus cresceu. Belém ficou conhecido por causa do rei Davi, um lugar que 300 pessoas viviam, não era nada.
Então, a gente tem que enxergar as possibilidades, não ficar reclamando da vida e aprender a estar feliz em toda e qualquer situação. Estar feliz quando tem muito, estar feliz quando não tem, porque muitas vezes na vida de um pastor ele não vai ter, meu amado. E a gente não tem que reclamar por não ter, a gente tem que crer em Deus, que Deus é poderoso para cuidar da nossa vida. Eu falei, glória a Deus! Eu já fiz 44 anos de casado, eu já abri igreja em cidade pequena, eu já fui para Santa Catarina, enfim, abrir igreja, trabalhar com a igreja lá, eu já morei em lugares pequenos, eu já morei em banco de igreja, eu já dormi em banco de igreja, enfim, já teve época na vida que você não teve. Pronto, e aí? Eu comecei uma igreja no interior e eu dormia lá no banco, lá 4 meses dormi no banco da igreja, lá uma garagenzinha, 4 banquinhos, dormia lá e pregava ali e dava aula de violão para atrair pessoas. E 4 meses depois eu saí de lá, tinha umas 150 pessoas, lá dali saíram 2 pastores, porque é você que vai fazer o lugar, onde Deus colocou você. Amém. Eu não tenho que ficar reclamando da vida, eu tenho que me encher com o Espírito Santo. Glória a Deus! Por que é que eu estou aqui? Glória a Jesus! É isso. Amém. Segunda coisa, queridos, nós temos que nos lembrar que Deus é soberano e tem o controle sobre todas as coisas. Você acredita nisso de todo o teu coração? Eu acredito que Deus tem o controle. Eu entreguei a minha vida a Deus, vai fazer 50 anos. Entreguei minha vida a Jesus em começo de 1976. Era adolescente. Logo em seguida foi para o seminário. Eu não me lembro de uma vez na minha vida que Deus me decepcionou. Glória a Deus. Deus me abandonou. Não tem nenhuma história para contar da minha vida que eu possa falar, puxa, Deus esqueceu de mim. Não. Todos os dias da minha vida eu vejo na minha vida o meu passado, a mão de Deus, o cuidado de Deus, Amém, o suprimento de Deus, a bênção de Deus. Fui ser pastor no lugar, era casado, tinha um filho pequeno, que já tem 40 anos, vai fazer 41 anos, meu filho mais velho, ele era bebê. Eu fui ser pastor no lugar, ele tinha 15 dias. Nós pegamos o avião em São Paulo, já era pastor, viajamos, fui ser pastor lá, estávamos num lugar, não tínhamos dinheiro, ia uma igreja pequena, eu ia estar numa igreja pequena. Um amigo nosso que era pastor, um dia eu encontrei com ele, falou, vai lá almoçar em casa lá, e o irmão aceitou o convite e foi. E no dia que ele bateu na porta de casa para almoçar em casa, nós não tínhamos nada para comer, nada, não tinha nada. Não tinha leite para dar para o bebê. E o irmão falou, poxa, você falou para a gente vir almoçar, nós viemos almoçar. Ô irmão, hoje nós estamos de jejum aqui. Aí ele viu e fomos almoçar na casa dele. Almoçar na casa dele. Entregamos jejum lá. Querido, eu jamais vi a minha esposa reclamar de lavar roupa na mão, lavar fralda, naquela época era fralda, né, de criança, lavar fralda de criança, passar frio, calor. Sabe por quê? Porque nós estamos no reino de Deus por chamado. Deus nos chamou para estar no reino. Glória a Deus! Nós estamos lá felizes da vida. Seja aqui, seja uma igreja pequena, uma igreja grande. Hoje eu sou pastor de uma igreja que muitos acham que é uma igreja grande. E eu sou pastor lá, mas eu estou nas mãos de Deus para ser missionário em outros lugares. Hoje eu tenho projetos para o sertão. Nós temos aberto igrejas no sertão. É difícil achar gente que quer vir para o sertão. Nós vamos abrir uma igreja agora na cidade mais pobre do Brasil em julho. Todo ano nós vamos, há uns 15 anos nós vamos com umas 200 pessoas, médicos, dentistas, nós montamos consultório médico, dentário, a fisioterapeuta, fazemos óculos de graça, tudo nós fazemos de graça no sertão, todo ano, sertão do Brasil e Rio Grande do Sul. Nós vamos para o Rio Grande do Sul, já fomos em mais de 30, 40 cidades do Rio Grande do Sul, que é o estado do Brasil onde mais não tem igreja, onde mais cresce a Umbanda, é Rio Grande do Sul, não tem igreja lá, está precisando de pastor lá, sertão está precisando de pastor lá. Eu não sou contra a gente que abrir campos em todo canto, é canto, em São Paulo, assim, mas muitas vezes crente fica lá, pastor, brigando com esse membro, saiu daqui, foi para ali, foi para lá, e está cheio de lugar no Brasil que as pessoas estão clamando para que alguém abra uma portinha lá e pregue o evangelho. Aleluia. E não tem quem quer ir. É isso. Nós vamos agora para Madonna do Norte.
Eu até ia fazer um anúncio na igreja. Quero abrir uma igreja em Nova York. Nós pagamos teu salário por 2, 3 anos. Nós pagamos o aluguel da tua casa, nós pagamos o aluguel do salão do culto. Você não precisa se preocupar com visto, você nem precisa falar inglês. Os candidatos podem se inscrever. Você acha que alguém ia se inscrever? Nova York. Eu ia falar a segunda parte depois. Só que a Nova York é lá no Maranhão. Vizinho Matões do Norte. Esse é o ponto, né? O que nós temos que entender é que Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Eu preguei uma série de sermões na igreja no livro de Romanos, e Paulo fala lá na carta aos Romanos que ele tinha muitas vezes tentado ir para Roma e não tinha tido oportunidade, que o desejo dele era ir para Roma. Sabe por que Paulo queria ir para Roma? Não é para visitar o império, ele queria ir para Roma para que a igreja de Roma o mandasse para a Espanha. Por que para a Espanha? Porque a Espanha era o lugar mais distante e conhecido no mundo naquela época, que naquela época a Espanha englobava Portugal e Espanha, depois daquilo tinha o oceano. Para eles lá era o fim do mundo. Para Paulo, o desejo de Paulo de ir para Roma não era para poder estar no hotel em Roma e conhecer os lugares, não, ele queria que a igreja o mandasse para a Espanha. Esse era o desejo do coração de Paulo. Só que Deus tinha outros planos. Deus levou Paulo para Roma, mas não da maneira que Paulo achava que ele deveria ir para Roma. Deus o levou para Roma preso. Paulo foi para Roma preso. Agora, é interessante como é que Deus tem o controle de tudo. E às vezes você já deve ter se perguntado: por que, Senhor, em algumas situações da vida, né? A pessoa morreu, por que, Senhor? Tal pessoa aconteceu tal coisa, por que, Senhor? Ou por que, Senhor? Queridos, tem coisas que nós não sabemos, não temos resposta, e nós devemos entregar a Deus, que sabe todas as coisas. Glória a Deus! Todas as coisas, e pronto, descansar. Deus sabe de todas as coisas. Agora, Paulo era imparável. Ele viajava de cidade em cidade, de cidade em cidade. Ele apanhava aqui, levantava, era apedrejado ali, levantava, era preso ali, saía, ia para outra, pregava lá, era chicoteado lá, ia para outra, e de repente Paulo está preso em uma prisão, em uma casa. Ele pode conversar com pessoas, ele pode orar com pessoas, ele pode escrever cartas. Se Paulo não estivesse preso, talvez nós não tivéssemos esses 4 livros da Bíblia: Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon. Nós não teríamos isso. Você pode imaginar a cabeça de Paulo? Você acha que Paulo escreveu Filipenses achando que eu e você iríamos ler um livro desse de agradecimento à igreja 2000 anos depois? Não, Paulo escreveu para a igreja, ele escreveu para os irmãos lá da cidade. Ele não estava pensando em você, mas Deus estava pensando em você. Glória a Deus. Maravilha. Deus sabe todas as coisas. Glória a Deus. Quantas vezes a gente ia chorar do lado da cama, lendo a Bíblia de joelhos, e molhar as páginas da Bíblia, emocionado com as histórias da Bíblia. E Paulo, ele não sabia disso daí, mas Deus sabe, meu amado. Se Paulo não estivesse preso, talvez nós não teríamos o livro de Filemon. Eu não sei, você pastor já deve ter pregado sobre Filemon. É uma página da Bíblia fantástica. Que história maravilhosa. Qual é a história do livro de Filemon? É sobre Onésimo. Onésimo, que significa inútil. Onésimo era escravo de um homem chamado Filemon, que morava na cidade de Colossos. Morava em Colossos. Onésimo, cansado da prisão, foge e rouba. Evidentemente, talvez ele roubou joia, rouba alguma coisa para poder fugir. Ele foge e pensando o seguinte: se o Senhor pega, corta a cabeça dele. E então ele foge para o lugar mais distante na sua imaginação, que seria onde? Roma. Mais de 1000 quilômetros de distância, uma cidade com mais de 1 milhão de pessoas. Então Onésimo foge para Roma, pensando: nunca mais o meu Senhor vai me achar. Estou livre. Ele vai demorar meses talvez para chegar a Roma. Só que quando ele está em Roma, no meio da multidão, ele conhece talvez alguém que o leva até a casa, a prisão onde Paulo está. E ali naquela prisão, naquela casa, Paulo prega o evangelho para Onésimo, sendo que Paulo fala assim: olha,
Onésimo que eu gerei nas minhas prisões. Ele prega o evangelho para Onésimo, Onésimo se converte. E passa a servir a Paulo ali na casa, ali, ajudar a Paulo com o Epafrodito que está lá, ajudar talvez a fazer comida, ajudar nas coisas de Paulo, a trazer pessoas para Paulo pregar, a levar mensagens que Paulo entrega para tal irmão. Enfim, Onésimo começa a servir a Paulo ali. Só que chega um momento, queridos, que a gente errou, a gente precisa acertar as coisas na nossa vida. Você roubou, você precisa ir lá e devolver o dinheiro. Então Paulo fala para Onésimo: Onésimo, agora é o seguinte, meu querido, é hora de você acertar as coisas com teu senhor Filemon. É hora de você voltar para a cidade de Colossos. Eu acho que quando Paulo falou isso para Onésimo, deu aquele mal na garganta. Vou perder minha cabeça. Mas olha, Onésimo, eu vou mandar com você um dos irmãos que está aqui conosco, chamado Tíquico. Ele é pastor lá da cidade de Colossos, da igreja lá, um dos pastores lá da igreja. O Tíquico vai com você, e vocês vão levar 2 cartas. Vocês, na verdade, vão levar 3 cartas. Vocês vão levar a carta à igreja de Colossos. Você vai entregar essa carta para o seu senhor Filemon. E também vai ter uma outra carta, uma outra igreja que Paulo fala em Colossos, que enfim, uma outra cidade lá, que essa carta não tem na Bíblia, nós não temos, foi perdida, que Paulo fala aos Colossenses. Eu quero que vocês leiam também a carta lá na cidade leia a de vocês. Mandou Tíquico e mandou Onésimo lá. Esse é o pano de fundo da carta. Quando Tíquico chega lá com Onésimo, diante de Filemon, que é um homem rico, imagina, Onésimo treme as pernas, Filemon pensa: pegar o homem, entrega a carta para ele. Paulo começa elogiando a Filemon. Filemon, meu amado irmão, né? Quem eu tenho tanta consideração, você, a tua esposa, o teu filho, meu cooperador no Evangelho. Olha, eu estou mandando para você, junto com esta carta, o meu filho na fé, Onésimo, que eu gerei nas minhas cadeias. Antes ele era inútil, mas agora ele é útil, tanto a você como a mim. Receba-o como se você estivesse recebendo a mim mesmo, não mais como um escravo, mas como um irmão na carne, um irmão de ser humano, e um irmão em espírito, como irmão em Cristo também. Eu digo para você, se ele deve alguma coisa para você, coloca na minha conta. Eu, Paulo, digo, eu mesmo pagarei. Agora, para não dizer que você deve, inclusive a mim, a sua própria vida, porque foi eu que te ganhei para Jesus. Esta é a carta. Nós não teríamos uma história de reconciliação, uma história de perdão maravilhosa, se Paulo não estivesse preso. A gente poderia pensar: a melhor coisa, Paulo está solto, abrindo igrejas, fazendo isso e aquilo, mas Deus tem os seus projetos, Deus tem os seus planos. Glória a Deus. Não nos revela na hora. Eu não sei porquê, eu não sei porque estou passando por isso, eu não sei porque estou nessa situação, eu não sei porque isso aconteceu, meu querido, mas Deus sabe o porquê aconteceu, e Ele tem o controle sobre a nossa vida, meu amado. Ele tem o controle sobre a minha vida. Eu não tenho que ficar ansioso ou preocupado. Eu entreguei a minha vida ao Senhor, e agora Ele cuida dos detalhes da minha vida. E mesmo que eu não entenda, eu não vivo pelo que eu entendo, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé, meu amado, num Deus que me ama e sempre cuida da minha vida. A nossa vida é assim, meu querido. Ministério é assim, a gente às vezes é como o vento, né? A gente está aqui, amanhã nós não sabemos. A nossa vida está nas mãos do Senhor, para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Então, meu amado, confia em Deus com todo o teu coração, e saiba que Deus colocou você. Se Deus colocou você nessa cidade, é porque Ele tem algo maravilhoso para fazer na tua vida nessa cidade, meu amado. Não importa o lugar que você está, você pode estar no menor lugar do mundo. Deus tem algo para fazer ali. Glória a Deus. Talvez salvar uma única pessoa. Amém. Interessante que vocês já ouviram falar de Edward Kimball? Algum de vocês já ouviu falar de Edward Kimball? Edward Kimball, ele foi um pastor. Ele pregou o evangelho para Dwight Lyman Moody. Dwight Lyman Moody estava lá no fundo da loja,
Esse pastor, Edward Kimball, entrou lá e falou de Jesus para Dwight Lyman Moody, que se converteu e se tornou talvez um dos maiores evangelistas americanos. Numa das cruzadas de Dwight Lyman Moody, se converteu um homem chamado Wilbur Chapman. Se você quer ouvir alguém que é expositor, se você lê em inglês, expositor das Escrituras, Wilbur Chapman foi um dos maiores expositores das Escrituras. Wilbur Chapman fez muitas cruzadas. Numa das cruzadas dele se converteu um homem chamado Billy Sunday. Billy Sunday foi um dos maiores evangelistas americanos, levando milhares e milhares de pessoas para Cristo. Numa das cruzadas de Billy Sunday se converteu um homem chamado Mordecai Han, se tornou pastor. E numa das reuniões de Mordecai Han se converteu um jovem chamado Billy Graham. Deus tem os seus propósitos. Glória a Deus. Não sei, nós fazemos parte, eu faço parte de um grupo chamado GKPN, né? Nosso irmão Felipe o André, né? O André faz parte também. Eu não sei se você estava na reunião em Goiânia, André, em Goiânia. Nós estávamos numa reunião desse grupo de pastores, que nós temos uma reunião uma vez por ano. Nós estamos em Goiânia, não o ano passado, o ano retrasado. Nós estamos em Goiânia. São um grupo de pastores, eu vi que o Luciano Subirá vai estar aqui, ele também faz parte. São um grupo de pastores que fazem parte, uns 100 pastores, 100 e poucos pastores. Passamos 2 dias juntos. Nós estávamos em Goiânia há 2 anos atrás, e um dos convidados para falar lá com o nosso grupo era um cineasta de Hollywood. Ele faz filmes em Hollywood, ele mora em Los Angeles, ele faz filmes cristãos, faz documentários cristãos, ele faz coisas assim, ele trabalha em cinema, ele fez a Oral Roberts University também, enfim, ele trabalha em Hollywood. Ele ouviu falar de um pastor na África, eu sigo alguns pastores na África, de igrejas imensas. Ele ouviu falar de um pastor na África que estava levando milhares de pessoas para Cristo. As cruzadas dele são de 100, 200 mil pessoas, milhares. Aqueles campos perdem de vista, um pastor africano. E ele falou com a equipe dele, nós precisamos entrevistar esse pastor, precisamos falar com ele. O que acontece, qual que é o segredo? E ele então, a secretária dele ligou para o pessoal da igreja, conversaram com o pastor, e o pastor aceitou dar uma entrevista para ele, e ele pegou a equipe e voou para a África, e montaram o cenário. O pastor sentou na frente, ele sentou numa frente, ligou as câmeras, e ele começou a falar com o pastor. A primeira pergunta que ele fez foi: pastor, qual é o segredo do ministério sem ser tão grande? O pastor falou para ele: olha, na verdade eu quero contar para você uma outra história. Há muito tempo atrás, um casal de americanos veio para a África pregar o Evangelho. E eles pregaram aqui por anos e ninguém se converteu. Eles deram a vida aqui. Então eles voltaram para os Estados Unidos depois de 9 anos, frustrados, tristes, chateados, porque eles gastaram anos e pregando, nenhum convertido. Mas ainda o coração deles queimava pela África. E eles então pediram para a missão deles dar uma nova oportunidade, porque a missão havia trazido eles para a América, queriam que a missão mandasse eles novamente para lá. E eles voltaram para a África de novo e trabalharam, e não ganharam vidas para Cristo, ganharam apenas uma criança para Jesus. A missão chamou, falando: bom, vocês tiveram uma segunda chance, vocês estão aí, acho que ficaram quase 20 anos lá, e não teve uma igreja, as pessoas não se converteram. Então a missão chamou de volta para os Estados Unidos, e eles voltaram para os Estados Unidos chateados, frustrados, tristes, porque sentindo: poxa, nós não produzimos muita coisa. E eles morreram, inclusive, pensando isso daí. E na verdade, na noite, no dia que eles foram se pegar o navio lá na África para voltar para os Estados Unidos, não tinha ninguém para despedir deles, somente uma criança que havia sido ganha. E essa criança era eu. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo. Foi isso que o homem falou. Glória a Uma Jesus. única pessoa. Qual o segredo para pregar para 300 mil pessoas? 500 mil pessoas?
é que um dia alguém gastou 20 anos da sua vida para que eu fosse salvo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não mede a tua igreja pelo tamanho dela. Glória a Deus. Deus mede por tua fidelidade. Glória a Deus. Não pense que aquele pastor tem 10 mil pessoas lá, nossa, o galardão dele vai ser menor que o meu. Eu sou pastor de 30 pessoas, no final, o bairro mais pobre de São José dos Campos é uma favela. São José, não sei se tem favela, tem uma, lá no final, pastor, eu sou pastor lá, tem 10 membros lá da igreja, né? Você fala, eu vou estar no último lá da fila, né? Quem sou eu? Querido, para Deus você é grande. Oh, glória! Porque o sucesso para Deus não está no tamanho, o sucesso para Deus está na obediência, amém, está na fidelidade a amém. Ele, onde Ele nos plantou. Deus tem eu aqui, você em São José, Deus me colocou ali, Deus colocou outro lá, Deus colocou um missionário lá na Angola, outro lá no Amazonas, outro lá nos ribeirinhos, outro lá na África que vai ganhar uma vida para Cristo, vai ser morto, outro lá no Afeganistão, outro lá na Tailândia, outro. Deus tem pessoas em cada lugar. O que interessa é nós sermos fiéis a Deus no lugar que Deus plantou a nossa vida, meu amado. E um dia nós vamos receber do Senhor aquela palavra, bom e fiel servo, você foi fiel no pouco, eu vou colocar você sobre o muito. Glória a Deus! O que interessa é a nossa fidelidade e não o lugar onde nós estamos. Amém? Pai querido, nós somos gratos ao Senhor por ouvirmos a Tua palavra nesta manhã, Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que tem tanto para nós, Senhor, e não só o que o Senhor faz por nós, mas o que o Senhor é por nós. Senhor, como o Senhor é bondoso e cuidadoso, ó Deus, conosco, cuidando de cada detalhe da nossa vida, da nossa casa. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos cerca de bênçãos à direita, à esquerda, em todo lugar o Senhor tem nos abençoado, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por isso, Pai. Senhor, aqui há muitos pastores, muitos irmãos que amam ao Senhor, ó Deus, que sabem que tem um chamado para a sua vida, Senhor, e nós vemos que este é o maior chamado que um ser humano poderia ter, é de pregar o Teu Evangelho, pregar a Tua palavra, e nós somos gratos, Senhor, imensamente gratos por o Senhor ter nos chamado para pregarmos o Evangelho, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus queridos irmãos aqui, cada pastor, cada irmão, cada irmã nesse lugar, Pai. Que a Tua unção cresça sobre cada um deles, Pai, para fazer a Tua obra e sermos fiéis no pouco, sermos fiéis onde o Senhor nos plantou para estarmos, e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Assim Amém. seja. Deus abençoe, queridos.